E aí, povo, tudo bem? Sejam bem-vindos, você que está aí com nós. Sejam bem-vindos para mais um dia de aprendizado, mais uma noite de aprendizado, né? Que nós vamos aprender hoje sobre Estevão, sobre Saulo, que muitos conhecem como Paulo, né? Sobre o ministério de Estevão, sobre a defesa de Estevão e o começo aí também do ministério de Saulo, né? O famoso Paulo que a gente conhece. E aí, vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? Boa noite para vocês que estão me vendo agora aqui no Instagram, outros que estão me vendo no YouTube, outros que estão me vendo no Facebook, não sei aonde você for me ver aí. Que você seja abençoado por Deus, tá bom? Tem um povo aqui chegando, boa noite. Ó, a Cris tá aí, hoje tem participação da Cris, hein, galera? Muitos, muitos, muitos pediram, né? A participação da Cris. E hoje ela vai estar junto com a gente aí nesse mistério. Boa noite para vocês que estão chegando. Boa noite, Célia. Boa noite, Cris. Boa noite, Dai. Daiane respondeu um bocado de perguntas para vocês aí hoje, né? Vocês colocaram ela um pouco no eixo aí. Cassiane também tá aí. Ana Laura. Né? Gente, só um comunicado aqui, né? Antes de a gente começar. Ver como é que tá aí para mim o vídeo, o som também, ver como é que tá. Eu mudei aqui um pouco, até mesmo o cenário, né? Pra gente, pra me roubar não, né? Pegar a internet ali da outra casa, que lá é 5G, aqui tá caindo direto, né? Eu tô fazendo teste. Tudo é teste, tá, gente? E eu falei também que ia passar pelo YouTube, mas eu ainda não consegui entender a ferramenta, não consegui ainda aperfeiçoar, tá bom? Então, não tem como fazer algo que eu ainda não sei, né? Então, se eu ainda não sei, preferi fazer com aquilo que a gente ainda tem, né? E provavelmente por conta do Wi-Fi ser 5G, acho que vai melhorar aí, não vai cair, não vai ficar ruim a imagem, mas a gente vai dar continuidade nisso aí, beleza? Só esse comunicado mesmo que eu tenho para falar. A imagem tá boa, o áudio tá bom, tá top, imagem e som tá ok. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, né? E aí, vocês fizeram a leitura de hoje? Gente, é sempre importante vocês lerem antes da gente fazer as lives, né? Tem muita gente que está lendo junto comigo nas lives. E hoje a gente não vai conseguir ler todo o discurso de Estevão, né? Porque o discurso ele é bem longo, ele é bem extenso, né? Então a gente só vai dar aquela pincelada mesmo, a gente só vai passar por cima para a gente não ter a gente não ter nenhum problema. Eu vou pedir aqui para a Daiane. O pessoal tá pedindo aí no grupo lá do Telegram e do WhatsApp, Dai. Manda lá para mim, por favor, que a gente já tá online aí, que a gente já tá ao vivo. Tem algumas pessoas me chamando aqui, perguntando cadê a live, cadê? Porque eu não mandei lá no grupo. Então, por favor, Daiane, pega aí e comenta lá para mim, joga lá, por favor, né? Fala que a gente já está ao vivo aí para todas as redes de telecomunicações que tem internet, beleza? Eu acredito que a Cris já chamou aqui, vou chamar a Cris. Ó, a Cris já chamou aqui, né? Que ela é a nossa participante hoje. Olha ela aí. Pai do Senhor, povo, Paz, Cris. E aí? de boas. De boa na lagoa? Olha quem apareceu para cá, travou. Dá um oi aí pro povo. Dom aí. Oi, Pastor Juninho. E aí, Dom? Tudo bem? Não é só para ele, não, pro povo, todo mundo que tá assistindo. Oi. Fala, Pai do Senhor. Às vezes eu tenho vergonha, mano. Tem Ai, vergonha? Jesus. Paz, Cassiane. Pois é, eu Chegou acho que tá bom, né, mais. Cris? Tá?
Tá, pra mim tá aí o meu aí pra vocês, tá bom? Pra mim aqui tá de boa, tá tranquilo. É, tudo bem. A luz Eu só também não... melhorou, né? Melhorou muito. Eu só não Eu posso entrar nos improvisei, filtros aqui. Se eu entrar nos improvisei uma filtros aqui. luminária aqui. Hã? Eu improvisei uma luminária aqui. Ah, eu vou nem te mostrar meu cenário, como é que é. Você vai ficar de cara. Pronto, agora vai sentar ali. Paz, Pois é. Dai! Paz, povo! Aí, Cris, tá todo mundo ansioso pra você chegar a sua hora, hein, Cris? Não é? Chegou a minha hora agora? Agora é sua hora aí. Sua hora Ai, Jesus! de trazer as pérolas aí pro nosso Oh, coração. Deus. Tem pérola mesmo, mas tem no capítulo 8, que esse eu estudei hoje a fundo. Foi? Então Foi já vamos top. começar. Top, Começa hein? aí. Olha o Theo aí. E aí, Theo? Dá um oi pro povo. Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu virei a dona de casa agora, eu que tô fazendo a janta. Tá certo. É isso aí. Tem que fazer mesmo. Ele vai dar a comida pro Fica com Dó. Deus aí, boa leitura para vocês. Valeu, mano. Valeu. É nóis. Nós. Né? E como a gente sabe, a gente aí viu ontem, né, que Estevão ele foi perante o Sinédrio e agora ele está diante do Sinédrio cheio de Espírito Santo. Cheio de Espírito Santo e agora ele começa a sua defesa, né? Como a defesa dele é longa, mas É, bem só longa. um, só um homem mesmo cheio de Espírito Santo para lembrar de tudo isso. Cheio da sabedoria ele, né? Exatamente. Era o que diferenciava ele, né? E agora ele Isso. começa lá com Abraão, aí ele vem trazendo Abraão, Isaac, Jacó. Agora ele vem trazendo Moisés, vem trazendo Davi, vem trazendo o povo, todo mundo, para dar uma base para aquele povo para dizer que realmente Jesus era o Cristo, né? Olha, Lisandra aí. Oi, Lisandra. Pai do Senhor, tudo bem? Boa noite. O discurso dele foi mais só para mostrar a dureza do coração do povo, né? Que não Exatamente. aceitou nenhum dos profetas, não aceitou ninguém e nem aceitou Jesus, né? Exatamente. Né? E não somente ele, né? Mas ele compara aquele povo com o povo também de Israel, né? É, Um povo que... porque eles são israelitas, né? E ele está falando, vocês estão numa terra que não é de vocês, que Deus trouxe vocês até aqui, e todos os profetas que Deus trouxe até aqui, o que vocês fizeram com eles? Vocês mataram, né? E agora ele traz uma defesa aí gigantesca, uma defesa muito, muito detalhista, né? Muito é detalhista. muito lindo o que ele fala, né? Aham. Eu tava até com o Luiz falando a respeito de Moisés, né? Que Moisés, ele se levantou como um juiz antes do tempo, né? Que até quando aqueles caras lá, o egípcio tava batendo no hebreu, que ele mata o egípcio, e aí no dia seguinte, agora os hebreus estão brigando, e aí o hebreu fala para ele, uai, quem te constituiu como juiz? Quem te Príncipe e juiz. príncipe e juiz do nosso povo. E agora, com medo, né, de Faraó, ele foge. Mas só que não é só isso. Depois, Deus traz ele agora como príncipe e como juiz. Pois é. O cara tava pronto, né? Agora volta pronto. Você quer falar aí do versículo 8? Pode falar. Não, o meu é o capítulo 8. Ah, o capítulo 8. Eu pensei que era o versículo 8. Gente, diante de Deus, hoje eu estudando esse capítulo 8, eu chorei aqui em cima da Bíblia. Literalmente, de verdade. Ah, isso é O ótimo. Espírito Santo, o Espírito missionário. Verdade. E o profeta, o Estevão, eu considero ele como o maior profeta que já existiu. E engraçado que foi tão pouco tempo, né? Ele nem andou com Cristo. Pois é. E ele ficou assim, tão sábio. Só o Espírito Santo mesmo, né? Para dar isso. Porque ele ficou tão sábio. E olha a lição que ele deu nesse povo, moço. Pois é, porque tem muita gente que pensa assim que missionário é aquele que vai, faz missão e tudo mais,
Mas olha só, o Estevão, ele foi um grande revolucionário, né, da época. Porque antes de Estevão não teve nenhuma perseguição na igreja. E aí, Verdade. e aí depois de Estevão, moço, o pau quebra. O pau quebra. Começou nele, né? Começou nele. É por isso que eu falo que ele foi o grande missionário e o primeiro missionário dos apóstolos, né? Porque foi através da vida dele, ele teve que dar a própria vida para que as missões começassem a ser distribuídas, né? Em todo o mundo. Gente, olha o propósito tão grande assim, o que mais chama a atenção também. Pela morte dele, né? Aí foram dispersos os apóstolos, todo mundo foi para um lugar. E isso era o quê? Para parar o evangelho. Só que, na verdade, foi espalharmos. Porque cada cidade que eles foram, eles não ficaram dispersos no sentido de ficarem alheios, né? De ficar assim, despercebido, tô aqui, tô escondido, tô fugido. Não, eles foram para as cidades e eles levaram a palavra. Cada lugar que eles foram, eles levaram. Então, o evangelho foi expandindo em vez de ter parado. E Exatamente. começou com ele. Exatamente. Eles pensando que estavam fazendo bem, né? É, Entre aspas, assim, eles estavam fazendo mal para eles mesmos. não, vamos calar esse povo, cala logo a boca desse povo, cada um vai se esconder, vai fugir, pronto, acabou esse negócio de falar de Jesus. Moço, foi o contrário, né? Foi o contrário. A Ai, bagaceira ficou doida. moço, é forte demais isso aí. Aí que começou a missão mesmo. Foi Verdade. pela morte dele que começou. E foi pelo sangue dele, né? Foi pelo sangue dele. É, eu vou dar só uma pincelada aqui, a gente vai dar só, na verdade, a gente, né? Só vai dar só essa pincelada, falando que do estudo, né? Que isso foi um estudo para mim que Estevão Eu pregou aqui. também. Cara, isso aqui é você ler o Velho Testamento assim, de uma hora para outra, assim, em Ele pregou segundo. a Bíblia todinha antes de morrer. Exatamente. Né? E ele começou lá de Abraão, lá das promessas, antes de Abraão ter filho, né? Que ele acreditou nas promessas do Senhor, né? E aí eles não conseguiram parar de forma nenhuma os apóstolos depois disso. É surpreendente, né? E hoje a gente está aqui fazendo essa live por causa deles, por conta deles, né? E por conta de Estevão também. E Então, aí, bora. então bora. E aí Estevão, como eu falei, né? Ele começa ali com Abraão, né? Que é o nosso pai. Ele chama Abraão de nosso pai, que ele é o patriarca, né? Daquela É, galera toda, que ele acreditou mesmo sem ver, né? E aí também a gente já tem a base do que é fé, né? Crer sem ver, crer sem você apalpar ela, né? E Abraão, ele creu, né? Ele não duvidou. Quando Deus fala para ele, sai de tua terra, sai da tua parentela, na verdade aí tem um contexto muito forte, porque no hebraico, leste, como é que é? Leste lasha, alguma coisa assim, no hebraico, né? Que é a palavra que Deus libera. Leste lasha ou leste leste. Alguma coisa assim. Depois eu procuro e mando para vocês aí. Só que essa palavra no hebreu, né? No hebraico aí, ela quer dizer saia para ti mesmo. Como é que é isso? né? Como é que você sai para você? Como é que é isso? Saia para ti mesmo. E agora, e agora Deus está falando isso para Abraão. Abraão, saia para ti mesmo, para a terra onde eu vou te mandar. Né? Então, assim, o propósito, por muitas vezes nós corremos atrás do propósito. E o propósito está dentro de nós. Né? O propósito de Abraão estava dentro dele, não estava em uma terra. Estava dentro dele, ele precisava acreditar, ele precisava crer. Né? E é como eu sempre falei aqui, eu sempre vou falar, o propósito, ele não está em pessoas, não está em alguém, não está em coisas. O propósito está dentro de nós. Nós temos que buscar isso, nós temos que ouvir uma palavra do Senhor como essa, saia de dentro, saia para ti mesmo, para que a gente venha entender aonde está o propósito de verdade. E o propósito está dentro de nós. Deus colocou isso dentro da gente. E aí, É interessante também porque pela obediência, né? Porque Deus não falou para ele para onde ele ia, o que, que ia fazer, o que ia acontecer, não falou nada, só sai.
Só sai. E quantas vezes a gente fica questionando tanto, né? Deus manda a gente fazer algo e a gente fica, mas para quê? Por quê? Para onde? Como vai ser? E vai usar quem? Ah, Jesus fala comigo. Sendo que, de fato, às vezes Deus não fala. Não fala. Não E às fala. vezes Você ele só vai tem que esconder. obedecer. E aqui ele também fala de José. Imagina se Deus falasse para José tudo que ele ia passar. Não é? Ai, Jesus. Imagina. Ó, o cara foi vendido, foi preso, caluniado pela mulher de Potifar, voltou para a cadeia, foi esquecido na cadeia, ficou 2 anos esquecido lá, fez um bem para os caras, né? Que revelou ali o sonho deles e fez bem para ele. O cara esqueceu ele durante 2 anos. Pois é. Imagina se E Deus ele fez o falasse. quê? Ele focou no propósito, né? Pois é, mas Deus só mostrou o propósito para ele. Só mostrou, ó, as 12 estrelas irão se render perante você, né? E aí, ele, por mais que ele não tenha entendido ali no começo, mas quando ele vê seus irmãos prostrados, aí ele lembra, né? Olha só como que é o propósito. O propósito nunca é para a gente fazer, para a gente ser maior do que alguém, né? Ou ser melhor do que ninguém. O propósito não é esse. O propósito é que a gente se una, né? E o que que aconteceu com aquele povo lá? Se não tivesse José na época, o povo ia morrer, né? O Egito ia perecer, o povo ia morrer. Então, Ia morrer com a fome, né? ia morrer, porque não tinha ninguém para governar. Não tinha ninguém ali que tinha a capacidade de José, né? Que Deus tinha capacitado ele. E agora, Estevão fala de José, né? Que José foi o grande libertador ali da família dele também, né? Trouxe eles para o Egito. E também fala do faraó que morreu, né? Do faraó que não conhecia a Deus. Fala de Jacó, fala de Isaac, dos 12. Fala, ele leu a Bíblia todinha para eles, né? Ele leu ali, né? E agora fala do faraó também que não conhecia a Deus, né? Do que amava José, e agora do que não conhecia a Deus e nem os feitos de José, né? E por causa disso ele começou a ver aqueles hebreus como escravos. E aí ele faz, eu acredito que a gente já está no versículo. Calma aí. 19, eu acho. 19, isso. Este outro rei tratou com astúcia a nossa geração e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar os seus meninos recém-nascidos. E agora ele já entra também na história de Moisés, né? Que aquele faraó mandou matar todos os meninos, né? As crianças, todos os homens. E aí Moisés, que era homem formoso, ele ficou 3 meses com os seus pais, e aí ele foi para a casa de Faraó, ser cuidada pela filha de Faraó. Ó, o propósito de Deus é muito misterioso, né? Porque, E perfeito também, né? perfeito, né? Porque o cara manda matar todos os meninos. Aí agora Deus faz o quê? Deus manda Moisés para dentro da casa dele e ainda manda ele pagar um salário para a mãe de Moisés. Ela ainda cria o próprio filho, né? E ela cria o próprio filho e ainda recebe por isso, né? Para criar esse filho. E aí a Bíblia diz que Moisés ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras. Isso aqui, poderoso em palavras e obras, né? Isso aqui mexeu muito comigo. Porque quando Deus chama Moisés, 40 anos depois, quando Deus chama Moisés ali, o que acontece? Moisés fala o que para Deus? Moisés fala que ele era homem duro de palavras, né? Que ele era gago. Mas só que, olha aqui, a Bíblia está falando que ele era poderoso em palavras, né? E agora, eu não sei o que aconteceu com Moisés durante esse tempo aí, se ele não acreditava, não sei. Mas a Bíblia diz que antes ele era poderoso em palavras e agora, lá na frente, Moisés, ele disse é gago, De língua pesada, de ué. língua pesada, né? Tanto que Deus fala, eu acho que ele queria meio que arrumar uma desculpa ali, né? Para falar assim, Senhor, mas eu não sei falar, esse povo, eu tenho língua pesada. Aí Deus fala, não, beleza.
então eu vou levantar uma pessoa junto contigo. Mas o propósito é com você. Né? E por muitas vezes nós queremos negar o nosso propósito e negar aquilo que é para a gente fazer, colocando desculpas. Né? E por muitas vezes aquilo que é para a gente fazer, Deus ele não vai abrir mão. E às vezes eu vejo aqui em Moisés, que a gente coloca a nossa idade como empecilho. A gente fala, já estou velho, já passei dos 40. O dele começou com 40. É, 40 anos. Então, o quê? Não tem idade, não tem desculpa. Quando Deus quer fazer, ele faz e pronto. E você tem que obedecer e fazer. pois é. 40 anos. Que ele foi 40, conhecer, que ele foi ouvir. verdade. Né? 40 anos, aí depois ele passa 40 anos, com 80 anos que ele volta. 80 anos. 80 anos que ele volta para o Egito, cara. Então, assim, tem muita gente aí nova, tem uma geração, uma galera nova aí que fala que tem aí 50, 60, 40, 30 anos e fala assim, não, mas isso aí, eu acho que isso aí não é para mim, não. Esse negócio né, não é para mim, não. E agora Deus levanta um homem de 80 anos para libertar um povo. 80 anos. E Né? tudo que ele não passou com esse povo, moço. E ele começou com 80. Ai, Não é? a Ju tá falando. Algo que a gente fica assim meio viajando, né? Não sei vocês. Eu tô lendo aqui, eu fico viajando. Eu até sublinhei aqui na minha Bíblia esses 40 anos e depois passaram-se mais 40 anos. Eu falei, moço do céu, o homem começou então o ministério mesmo a fundo, foi com 80 anos. 80 anos. Né? E mais 40 anos no deserto. 120 Gente, anos. Ó, a Ju tá falando aqui, ó, não conseguiram parar a obra missionária. Aí o Rems está falando aí, boa noite, Pai do Senhor. Boa noite, Rems. Pai do Senhor, Remes, o povo, A Ju, Gabriele também tá aí, a Ju. Gabriele. Não sei se o Samuel tá aí, mas o Samuel também entrou, saiu, não sei se ele tá aí. Aí, o Samuca. Não sei também se ele já saiu. Boa noite para É vocês. engraçado, eu mostro que entra, né, na live, não mostra quem saiu. Não, mostra não. Mostra quem entra. Né? E aí, quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, né, os filhos de Israel, e aí ele viu aquele homem, né, maltratando, depois de 40 anos. Você vê, 40, 40, 40, tem um mistério no 40, né? É um ciclo, né? É um ciclo da vida, 40 anos. 40 Eu anos. saio marcando tudo, minha Bíblia está toda arriscada. Ai, Jesus! Mas os 40 aqui, tudinho eu passei. 40 dias Jesus ficou no deserto, 40 dias Jesus ficou na terra antes de subir aos céus. Tem muito Desse mistério jeito. nesses 40, né? 40 É. dias de jejum e oração. A Jéssica Adriele Paz. Ó o Rogério aí. Pai do Senhor, mano. Rogério, Pai do Senhor. Pai do Senhor pra vocês aí que estão chegando aí com nós. E aí, finalizando Moisés, né? Ele começa a falar que Moisés declarou, né? Moisés foi um profeta aí, falando que dentre eles iria surgir um irmão semelhante a Moisés. Né? Depois de 40 anos que apareceu o anjo no deserto, né? No deserto do Monte Sinai. E aí Moisés ficou maravilhado, né? Diante daquela visão. E ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. A gente está aí no versículo 33. 32, 3 agora, né? E aí Deus fala, né? Certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito, ouviu o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. Né? E agora entra aquela parte que eu falei, né? Que os homens rejeitaram Moisés há 40 anos atrás. Eles rejeitaram Moisés, dizendo, quem é você? Você é príncipe de quem, moço? E agora Deus está restaurando aqui o ministério de Moisés. Ô, Jesus. Aí, 35 aí, quem está acompanhando com nós, aí diz, a este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz? E agora Deus enviou como chefe libertador, não é nem juiz mais. É E ele libertador. enviou Deus como príncipe e libertador. Como príncipe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça ardente. Né? A sarça que ardia e não consumia. Né? E aí Moisés
Eles passam pelo Mar Vermelho, vai pelo deserto, fica 40 anos. E aí Moisés, né, no 37, ele declara aquilo que eu falei agorinha. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta, semelhante a mim. Né? E esse profeta aí a gente sabe que é o próprio Jesus. Né? Ele está vendo lá na frente, moço. Como Deus ele dá visão aos seus profetas, né? É muita coisa no Antigo Testamento, você vai olhar, né? Tudo assim, aliás, não tudo, mas muita coisa aponta para Cristo, né? E muita gente nem percebia. A Lisandra tá falando aí que travou, Não, para mim tá tranquilo. para mim também. Para mim tá normal. Travou aí, alguém fala aí se travou. Para mim tá de boas. Igual o sacrifício, né, de Isaac, quando ele foi levar o sacrifício de Isaac, é muito forte aquilo ali, que era o cenário todinho da crucificação de Cristo. É, Tá? Então tem exatamente. muita coisa no Antigo, a gente vai olhar, mas se não tiver a revelação, você não sabe, você passa batido, mas muita coisa apontava para Cristo. Com As certeza. revelações, as profecias, muita coisa era apontando para Cristo, né? Exatamente. Cris, eu ouso dizer aqui que até lá em Gênesis, quando Deus fala haja luz, ele disse haja cruz, porque o propósito ele já foi estabelecido antes do mundo ser criado, Forte. né? E agora Deus ele Porque Deus já sabia que Adão ia pecar, que tudo isso ia acontecer. Então, ele já tinha o quê? Vamos dizer assim, um plano B, né? Então, ele tudo, já tinha medo, já. tudo estava no plano. O plano, e agora em Hebreus ele fala, né? O plano que foi encoberto durante as gerações, durante que nem os anjos sabiam, né? O plano que somente o Pai Desde o diabo, quando ele, né, quando ele caiu, Deus já sabia tudo que ia acontecer, então ele já tinha o plano. já tinha, já tinha um plano formado, né? Então o plano dele é perfeito. E a Bíblia, e a gente tem que aprender isso. E eu aprendi isso, né? Que a Bíblia, a gente tem que ler ela e ela, como você falou, ela sempre vai apontar Jesus, né? Em alguma situação ali, ela vai apontar Cristo, né? Sempre não, mas em alguns momentos realmente ela vai apontar. E agora Moisés aqui ele nem sabia, né? Davi também, ele aponta Cristo nos seus salmos que muita gente chama de salmos e cânticos, né? Mas ali É, é muito profético. Os salmos são muito proféticos. Né? O pessoal tá falando que tá de boa, tá ok, tá. Talvez essa para mim internet aí, Lisandra. Fica mais perto do modem, né? Que talvez você esteja longe aí do Wi-Fi e esteja travando. Tá bom? E aí ele fala também da rebeldia do povo. Agora Estevão ele começa a tocar no povo, né? Que fala da é, rebeldia. Que enquanto Moisés está lá no cume do monte, recebendo os mandamentos de Deus, o povo, junto com Arão, está lá embaixo oferecendo sacrifício a um bezerro de ouro, né? Está no 41 aí. Aos ídolos e alegraram-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Né? Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereciam vítimas e sacrifício nos desertos durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Ranfão, Deus de vocês, imagem que vocês fizeram para a adorar. Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Agora, como eu falei para vocês ontem, né? Eu falei ontem, eu falei que o mais difícil não foi Deus tirar o povo do Egito. Foi Deus tirar o Egito da cabeça do povo. depois. Cara, como é Moço, como é que difícil, eles passavam aquilo tudo e eles ainda tinham saudade do Egito? não é? Deus mandava maná e tudo, e o povo tava com saudade de comer cebola, moço. Não é uma coisa meio doida, assim? É outra O povo coisa. sentia saudade de comer cebola, de apanhar, porque eles apanhavam para trabalhar. Como é que o povo tem saudade disso? Parece mulher de Mas malandro, assim somos nós, né? mulher de malandro, né? Mas pior que assim somos nós, né, hoje. Porque Infelizmente. tudo que Deus faz
por nós e tudo, a gente ainda consegue sentir saudade do mundo, sentir saudade das coisas que a gente fez lá atrás, né? Verdade. Quando a A gente pessoa, critica esse povo, mas, na verdade, em muitos momentos nós somos iguais. nós somos iguais, nós não somos diferentes deles, não. Né? E quando há uma libertação por completo, né? Muita gente. Aí Deus, o que que aconteceu? Deus teve que levantar uma geração dentro daquela geração, né? Uma geração de Josué, uma geração ali de Caleb, né? Uma geração nova. Olha só que perigoso, né? E isso fica até uma meditação para nós, né? Será que Deus ele vai ter que levantar uma geração nova para fazer o papel que a gente tinha que fazer, Tem que né? fazer. De anunciar, de pregar, de ficar firme, né? De ouvir e obedecer. Tanto que Josué, ele era colado com Moisés, né? Moisés subiu lá para o Uma cume do monte. perguntinha hoje também. Olha aí, Será que a gente hoje, a gente hoje, suportaria viver conforme essa época? Igual, por exemplo, passar tudo que Estevão passou? E ele ali pregou, ele não se calou e ele sabendo que ele ia morrer. Ele sabia. estava para ser apedrejado. E olha só o que, que ele fez. Ao invés de murmurar, ou ficar lamentando, ou chorando, ou pedindo a Deus para livrar ele dali. Então, o que, que ele fez? Ele pregou até os últimos momentos. E ele sabia que ele ia morrer. Verdade. Eu Que era acredito fato. Aí agora a gente leva para nós. A gente passa uma luta ou alguma coisa, a gente fica pedindo para Deus para morrer. Ai, meu Deus, me leva. Porque eu já fiz isso. Né? E quem não fez? Vamos ser sinceros, né? Quem não fez? E a gente não passou nada disso aqui. A gente não é perseguido, a gente não é, sabe, posto para morte. Gente, morte de apedrejamento. Até a pessoa morrer o tanto de pedra que esse cara não levou, moço. muito, muito. Não é? Eu fiquei, tipo assim, imaginando, entrando na história, sabe? Assim, cara, até chegar ao ponto da pessoa morrer por pedra. E o tanto de gente ali que não jogou pedra nesse homem, moço. Ixi, muito. E ele morreu glorificando. Verdade. Não é? É um cara assim, pensar, não é não? Eu acredito assim que a nossa geração ela só está vivendo esse caos, entre aspas, né, que eu vou falar assim, que eu não vou generalizar também, mas existem muitas pessoas que realmente elas se entregam pelo evangelho e vivem o evangelho nato, né, vivo, mas também por culpa muitas vezes dos pais, culpa muitas vezes dos pastores que eram para pregar e pregavam prosperidade, né? As pessoas elas não e culpa mesmo das pessoas que criam e creem, né, em qualquer tipo de coisa, né? E quando a gente vê o evangelho puro, porque aqui a gente está falando do evangelho puro e simples, você vê que existia pureza no coração daqueles apóstolos, sabe? Eles não pegavam as propriedades e simplesmente pegavam e compravam casas para eles, né? Eles pegavam ali tudo que eles tinham, eles repartiam de verdade, de fato, né? Então, assim, falta para a gente essa base bíblica e essa base no nosso caráter de saber que quando nós se ajuntamos, quando nós nos unirmos, os céus ele é manifesto, né? Então, assim, hoje eu acredito que existe uma geração, sim, que se fosse perseguida, iria até o fim. Mas também tem uma geração aí. A gente vê na pandemia, sabe? A gente vê na pandemia, tem gente que saiu da igreja, as igrejas fecharam, né? Os templos. E a pessoa ela nunca mais voltou. E na verdade, isso só revelou o coração da pessoa. A pandemia, ela veio para revelar aquilo que já estava em oculto, né? E muitas vezes a gente está aqui isolado e a gente está em isolamento, mas a gente ficou assim com tudo, com acesso a tudo dentro de casa. Mesmo assistindo culto online, ou sei lá, a gente teve acesso a tudo, a gente não ficou privado das coisas. Agora imagina esse povo aqui, quando Jesus morreu, que eles tiveram que ficar escondidos. Pois é. Ficaram escondidos e lá você tinha que ir atrás do seu alimento. Tinha que ir atrás. Como que eles faziam? Para comer, para tudo. Eles ficaram escondidos. Eles tinham que colocar a cabeça a risco, né? Aí, sabe lá o que eles não passaram lá preso? E eles reclamaram? Não, moço, e quando saíram foram
espalhar o evangelho. Eu fico imaginando se Paulo, eu fico imaginando, sabe o que? Se Paulo tivesse na nossa época hoje, como seria? Ai, Senhor. Como seria? Porque naquela época não tinha a tecnologia que a gente está aqui agora, né? Porque a gente está Tinha carro, falando não tinha nada, você tinha que andar de cidade em cidade a pé. exatamente de pé, você tinha que pegar barco e era dias, dias e dias no barco. Barco ficou. Dias e dias andando. Teve uma vez que Paulo ficou mais de 14 dias dentro de um barco que estava quase a naufrágio, sabe? E ficaram com fome, tiveram que fazer jejum, ficaram com medo, e só para ir para uma cidade, né? E Só hoje, para hoje, em menos de segundos, aqui a gente está falando aqui, mas tem uma pessoa lá de São Paulo, se ela quiser acessar agora, acesse. Né? Tem tem pessoas de acesso, todo né? mundo. Eu fico imaginando se Paulo tivesse nos nossos dias, né? Como seria o evangelho, né? Como as pessoas iriam suportar tudo isso. Deus é top demais. Sabe Verdade, até em qual época que a gente deveria estar, né? verdade. Né? E a gente tem uma grande oportunidade, né, de pregar, de falar, né, de ministrar na vida das pessoas, seja mesmo longe. Eu sei, eu também não gosto muito de distanciamento. Eu sou homem do povo, assim, eu gosto de povão mesmo, né? Eu não gosto muito de ficar em casa. Mas eu aprendi agora a gostar de ficar em casa. Antes eu não gostava. Mas eu aprendi a amar ficar em casa. Eu amo estar em casa. Eu amo ficar em casa. Mas eu sei também que a gente não pode se isolar, né? É, A gente não pode se tem que isolar. se relacionar. E agora, Deus, o que que ele fez com a humanidade inteira, com todo mundo, com essa pandemia? Ele colocou todo mundo dentro de casa. Porque o maior ministério não é fora. O maior ministério começa dentro. É dentro. E Deus ele tá trazendo um ajustamento, um alinhamento para todo cristão, né? Do que é Todo ser cristão de fato. Né? Porque agora você transparece quem você é de verdade. Né? Tem gente que assiste live aí, agora assiste uma live de Deus, daqui a pouco assiste uma live de sertanejo, daqui a pouco começa a beber, daqui a pouco... Então, assim, as pessoas elas revelam seu coração dentro de casa. É dentro de casa. Né? E agora Deus trouxe todo mundo para dentro de casa para revelar aquilo que estava em oculto. Né? Então, assim, com a pandemia, já acontece tudo isso. Não passa. Com a pandemia já acontece tudo isso. Imagina se a gente sofresse uma perseguição. Né? Muita gente ia falar como Pedro, não conheço, ixi, nem sei. Não, moça, aqui a live aqui, ó, tu aqui dentro aqui da igreja. Não, isso aí não é eu, não, é meu irmão. Igual hoje eu vi uma reportagem do pastor que foi preso, porque ele falou que só existem dois sexos, que Deus só criou dois sexos, homem e mulher. Ele foi preso, moço. Foi É, preso. e a igreja ela tá dormindo, sabe? Já existe uma perseguição. E a igreja Existe. ela tá dormindo para muita coisa, ela finge que não é. Aí aquilo que não é importante, a igreja dá muito vazão, e aquilo que não tem nada, a igreja dá uma importância terrível, né? Então, assim, a gente precisa realmente voltar para esse evangelho simples, esse evangelho puro, né? Que se for preciso passar por perseguições para declarar nossa fé, para declarar quem Jesus é, que nós viemos passar, né? Sabendo que todo tempo o Senhor está com a gente, né? Porque Estevão, ele sabia, ele estava perante o Sinédrio, ele estava perante ali o sumo sacerdote, estava perante anciões, ele estava perante a uma costa de gente que eram doutores da lei, eles conheciam de ponta a ponta a Bíblia, conheciam de ponta a ponta a Torá, né? E ali eles sabiam de verdade o que Estevão estava falando, que era verdade. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio do Espírito Santo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele não retrocede, né? Ele não retrocede às pressões. E é isso que a gente tem que fazer, sabe? A gente precisa se posicionar. A igreja, por muito tempo, porque ela não se posicionou, a igreja ela perdeu o seu espaço, né? Era para a igreja estar dentro das políticas, era para a igreja estar dentro do Congresso, era para a igreja estar dentro do Senado, sabe? Mas a igreja falou assim: ah, não, falar de política é pecado, né? Por muitos e muitos anos.
A igreja teve esse pensamento, ah, não, falar de política, política e religião, ela Não se mistura. não se mistura. Aí o que aconteceu? A igreja deu a política. A igreja deu, cara. Aí hoje tem PEC aí querendo destruir a igreja, tem um monte de coisa, e a igreja agora está correndo atrás. Né? Se tivesse se posicionado, se a gente tivesse se posicionado há tempos atrás, o que ia acontecer? Hoje a gente estaria muito, muito melhor. Né? Mas porque a gente não se posicionou, hoje agora estamos correndo atrás do prejuízo. Né? E aí, dando continuidade aqui, ele está falando sobre o tabernáculo, né? No versículo 44, de Atos 7, e aí ele introduz Josué, introduz também Davi, né? A qual Davi foi o rei, e queria construir ali um tabernáculo para Deus. E agora Estevão está falando aí que Deus ele não habita em Templos feitos por templos, né? Em regiões. casas feitas por mãos humanas. E ele ainda diz aqui o profeta, né? Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é feito que a minha mão fez todas estas coisas? Né? Que ele está falando sobre o profeta que profetizou isso. Eu não anotei aqui qual que é o profeta. Deixa eu ver se tem por aqui. Não, não tem aqui. Mas depois eu vou Ele não pesquisar que profeta é esse. Então, assim, tudo profetizou. E agora ele começa a bater sem dó naqueles homens. de pau no povo, homens de dura cerviz e circuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E é o que a Giovana falou na pregação dela, né? Não resista ao Espírito Santo. Não, Até aqui, eu anotei aqui, o Espírito Santo, que a gente resiste mesmo ao Espírito, né? exatamente. Tem muita gente que resiste à ação do Espírito Santo, né? Resiste ao poder do Espírito. E dura coisa é resistir contra o Espírito Santo. Tudo tem consequência, né? Tudo. Saulo, né? Ele era o que mais resistia, mas ele estava resistindo não ao Espírito, agora ele estava resistindo a Jesus. É Jesus. Cara, mas a chamada de Paulo é linda demais. Meu Deus do céu. A chamada do cara é sensacional. Amanhã vai chegar no capítulo top que eu gosto. Vai chegar. E aí, tá falando dos profetas também que perseguiram, né? Os profetas que perseguiram, que mataram lá no 52. Né? E eles que estavam anunciando a vinda do justo, do qual vocês se tornaram traidores e assassinos. E é muito interessante, Cris, porque eles não são só incircuncisos de coração, mas incircuncisos também de ouvidos. Né? De ouvido. Eles são aptos a irem contra o Espírito. Né? E olha só, por isso que a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque a incircuncisão, antigamente, a gente sabia que era no corpo, né? E agora a circuncisão é no coração agora. Porque nós cremos no coração e profetizamos com a nossa boca, e falamos com a nossa boca. E esses homens aqui, eles são incircuncisos de ouvidos e de coração. Então eles estão resistindo não somente no ouvir, mas também no tocar. Né? Porque Eram duros de tudo, né? eles estão resistindo de tudo. E eles não eram para ser assim. Eles conheciam a palavra. Eles sabiam que o Cristo viria. Eles sabiam que ele chegaria. E quando eles chegaram, o que eles fizeram? Fizeram igual os pais deles. Mataram. Foram assassinos. Isso aqui, quando a gente chega no versículo 54, os caras tapavam o ouvido assim, ó. Pareciam crianças. Não, e olha só, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Gente, a pessoa ter tanta raiva do que está ouvindo ao ponto de ranger os dentes. Não é que esse povo era, né? O povo era duro. Né? Mas Estevão parou? Parou Não. nada.
né? Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos neles, fitou os olhos do céu e viu a É. glória de Deus. Não somente a glória de Deus, Olha que versículo top esse. muito, Porque, mas ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu. Olha o foco que a gente tem que ter. A exatamente. gente tem que estar com os olhos sempre fixos no céu, não é na circunstância, no que está acontecendo. Porque senão, se a gente não tirar o foco de Deus, a gente perece. E Ele estava com os olhos fixados no céu. É verdade. forte isso. Porque se ele fixasse os olhos dele pro povo que estava ali, ele ia ver o povo rangendo os dentes, ia ver o povo. Ele ia perder a glória, ó, porque está aqui. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha o que ele ia perder se ele não olhasse. Nossa, exatamente. Ele ia perder até o foco, né? Ia. A visão que ele teve é uma visão amplamente extraordinária, né? Eu acho que nenhum outro, assim, não sei, não vi relato na Bíblia de ter visto isso. De ter visto Jesus à direita de Deus. Não, E na hora que estava morrendo. não, só Jacó Gente. que viu os anjos subindo e descendo, né? Mas foi um Mas mistério assim, que ele ver viu. Jesus. Mas ele vê Jesus em sua glória, é uma visão assim extraordinária. Gente, vocês estão curtindo aí, ó? Dá um curtir aí, compartilha aí o vídeo. Vamos fazer essa A Ju live falando a visão bombar. que ele teve. E a visão que ele teve, a Ju falando. Gente, é extraordinário isso aqui. Porque ele foi obediente, né? Porque ele foi obediente. Então a visão Ele foi dele fiel até abriu. o fim. Foi? Ele foi fiel até o fim. Foi. E por ele ser fiel até o fim, não, ele abriu a visão, né? Ele olhou para o céu e agora ele vê a glória de Deus e ele vê também o Filho de Deus, Jesus, assentado à sua direita. Minha mãe tá aí, benção, mãe. Tudo bem? Boa noite. É isso aí, compartilha aí, vai curtindo. Vamos mandar aí. Tem um aviãozinho aqui também, ó. Compartilha aí para mais gente. E aí, o que fizeram? Eles taparam os seus ouvidos, né? E aí, eles taparam os seus ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Ai, ai. Eu amo aquela série. Eu tentei colocar a série no YouTube, a série que eu falei para vocês ontem, né? DC, Reino versus Império, e eu não consegui por causa dos direitos autorais. Né? E eu tô tentando aí ver qual plataforma que eu posso jogar ela para vocês assistir. Cara, que série, Cris. Depois eu quero ver. Que Porque série. The Chosen, eu amei. The Chosen, eu tô esperando o segundo episódio da segunda temporada Eu ficar. também, hoje eu tava procurando. Eu falei, ô moço, hoje à tarde, friozinho e tal, dava pra assistir um The Chosen, né? Mas Mas é assim mesmo. E aí eles avançaram, né? E expulsaram ele da cidade. Né? Não expulsaram ele só do Sinédrio, como expulsaram eles também da cidade. E E as aí, testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo. E agora, Eita, Cris, isso isso aqui aqui é um começa. Pega aí que agora é pérola. A minha que tá É, capa. A minha que tá capa. Eu não sei se a do pessoal tá como meu tá vestes, mas eu vi em outra versão que tinha capa. capa, né? 58, no 58, quem tá acompanhando aí. Ah, a Jéssica falou que vai baixar do BJ Shauri, sei lá, alguma coisa assim. Que baixa aí, Jess, pra nós e pede pro Samuel jogar no Google Drive aí pra gente, né? Pra gente compartilhar aí com o pessoal. E olha só, que interessante isso aqui. Eu peguei com o Luiz essa. Tem direitos autorais aqui. O Luiz falou assim, mano, olha só, presta atenção na capa. Quando ele falou capa, e ele falou assim, ó, tu lembra de Elias e Eliseu? Que Moço, a capa de... transferência. Hã? A transferência. A transferência de ministério. É por isso que teve gente que não entendeu por que eu coloquei o Estevão como o primeiro missionário apostólico.
E nem eu tinha entendido no começo. Agora tudo cai. Agora tudo faz sentido. Por quê? É a Porque Eliseu, transparência. quando ele sobe aos céus, ele deixa a capa para Deixa a capa para Eliseu. Elias, né? Quando ele sobe, ele deixa a capa para Eliseu. E agora a capa de Estevão está diante de quem? De De Saulo. Saulo. Foi aqui que já começou a trabalhar de Jesus na vida de Saulo, desde a capa de Estevão. Na É capa, né? forte, né? E agora, enquanto eles apredejavam, enquanto eles estavam apedrejando, sabe o que que Estevão estava falando, estava fazendo? Estava orando. Orando. Gente, eu fico assim, gente, como? No meio da Jesus, o dor, mundo está em invocação. tá invocando, né? E eu fico imaginando como aquele homem devia estar sentindo uma dor inimaginável, Cris. Insuportável, moço. Como é que você tá levando pedrada? Tu é doido. E olha a E ele consciência tá do orando. cara. E olha só a consciência de Estevão agora, ao ponto de estar orando enquanto ele está sendo apedrejado. Né? Então aqui a gente também aprende. Né? Quantas vezes a gente é apedrejado na nossa caminhada e a gente fica reclamando. Ah, Deus, por quê? Não sei o quê, não sei o quê. E agora a gente aprende que está sendo apedrejado, ora, irmão. Ora que você vê o céu aberto. Verdade, vai orar. Vai no Ora, Facebook lá, não, tô me sentindo triste. Tô assim, tô assado. Vai lá no WhatsApp, ou então entra lá e faz um monte de coisa. Gente, o cara tava sendo apedrejado e ele ainda pior, que ele ainda ora pelos outros. Fez igual Jesus, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Estevão faz o quê? Não lhes imputes esse pecado. olha E o só. cara morreu sendo injustiçado, porque ele estava fazendo o quê? Eles Tá? inventaram, né, que ele estava blasfemando e não sei o quê e tal, igualzinho fizeram com Jesus. Igualzinho. Igualzinho. E ele ainda pediu que perdoasse eles, oh Deus do céu. E o que é interessante agora é que ele fala assim: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Espírito. Isso aí, Cris, eu não fico imaginando, eu fico imaginando a mente de Saulo agora. Porque Saulo tá Oxe, vendo você isso. acha que eu não pensei ele vendo aquilo tudo? Pois é, Saulo tava vendo isso. E Saulo falando, rapaz, Jesus aí não foi o que morreu. E agora Gente, ele está entregando seu espírito para Jesus, né? E ajoelhou. E aí ele gritou bem alto. A minha Bíblia está dizendo, no 60, ele gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. é Gente, forte. isso aqui é forte demais, gente. Sabe por quê? Aí ele morre e Jesus levanta, quer dizer, o Espírito Santo aqui no caso, né, que é o agir agora do Espírito Santo. Aí ele levanta mais um missionário, é quem? Felipe, Felipe, que é Felipe forte demais, Brasil, igual diz a Liliane. é forte. Ô, Jesus. Né? E o 8 já começa aí falando que Saulo consentia na morte de Estevão, né? Ali já eram os aguilhões de Jesus na Aí, ó, a mente de Saulo, autoridade de Saulo. né? Porque como a gente viu, né, ele era discípulo de Gamaliel. E Gamaliel, por isso que eu falei, gente, guarda esse nome, Gamaliel. Gamaliel. Guarda esse nome aí, porque esse nome, ele é poderoso, né? E ele era discípulo de Gamaliel, então ele podia entrar, sair em qualquer sinagoga, qualquer templo. Ele tem todo acesso, né? Ele tinha acesso, ele era um homem poderoso. E agora ele começa a perseguir a igreja. Você quer falar aí? Pode falar. Não, por enquanto pode ir aí. Eu quero chegar no em Filipe, Ah, quando ele encontrou o eunuco. Ô, você é forte demais esse negócio do eunuco. é lindo, é lindo. Eu tô amando demais. Calma aí, deixa eu ver aqui a galera. A Jéssica falando, foi ele que escreveu, que ele vai baixar. Beleza, Samuel, por favor, baixa aí pra nós, mano. A Day falou forte demais isso, a Lisandra falou que melhorou. Provavelmente a sua internet, tá ali. Aí minha mãe falou, sabe que eu vejo que na hora que Estevão viu o céu aberto, creio que os anjos não deixou ele sentir as pedradas. Possivelmente, tá, mãe? É mesmo. Possivelmente eu acredito também que seja isso. Né? Por cara tá sentindo dor.
né? O cara tá sentindo. Aí eu não acredito que eu dormi a live toda. Ixi, só tá perdendo aí, Sim, Cassio, né? Aí eu também acredito. acredito que ela dormiu. Tá dormindo à toa. Acorda, Dá então. uma pedrada, né? Acorda, mulher. Ô, Deus. Desperta. Desperta, mulher. E aí o Espírito Santo está o tempo todo. Agora, como você diz, né, Cris? Agora a gente está vendo o mover do Espírito. Né? Como o Espírito Santo, ele está ali do nosso lado o tempo todo, e agora ele está do lado também de Estevão. Né? Porque aqui também eu lembro lá de Gênesis. Eu sou um cara que lembra de tudo, né? Aqui eu lembro de Claro que Gênesis. não. Porque quando Caim... Olha só que interessante isso. Quando Caim matou Abel, o sangue de Abel clamou ao Pai para que ele, a Deus, né, no caso, para que ele, como é que é o nome? Ele vingasse, né? Ele vingasse. E agora Estevão está deixando todo o seu sangue ali e ele está clamando: Pai, não impute a eles este pecado. Né? Que poderoso isso. Muito. Os anjos amorteceu as pedras. Eu acredito também que sim, tá? Eu também acredito nisso, né? Porque pode ser aí Deus anestesiar ele naquele momento e ele não sentir dor. E também se foi muito rápido, porque É, pedrada na testa. E não era pedrinha assim pequenininha, era gigantona. as pedras que eles pegavam eram grandes, né? Aqueles homens andavam com as mãos cheias de pedra o tempo todo. Gente, é igual a Cassandra falou aquele dia, eu ri. O povo que gostava de apedrejar, né? O povo gostava de Gente, pedras. O que todo mais tinha na cidade era pedra, mano, não é possível. E só queria matar o povo apedrejado, tudo era apedrejado, apedreja. Jesus mesmo, eles queriam apedrejar umas 20 vezes. né? 32 vezes eles apedrejaram. E aí Filipe prega em Samaria, né? Porque como a gente falou no começo da live, o que aconteceu agora? A perseguição, e Saulo queria destruir. Esse versículo 3 aqui, né, de Atos 8, é muito poderoso, porque olha qual que era a intenção de Saulo. Saulo É. queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando na prisão. Então o cara pensando... teve um versículo na live que eu falei que Jesus estava falando a respeito de Paulo, e eu lembrei dele, só que eu não lembro muito bem o que estava acontecendo, o que Jesus falou, né? Mas Saulo pensando que estava fazendo um bem, estava fazendo era um mal, né? Pensando que estava adorando a Já Deus, estava certo, né? ele pensando o tempo todo que estava certo, adorando a Deus. Pode deixar, deixa ele ir. Ele pensou que estava fazendo certo, mas ele estava fazendo errado, né? De forma ali fariseica, né? Não sei nem se existe essa frase aí, mas Também não sei. de forma religiosa, eu vou corrigir, de forma religiosa, Saulo ele estava tentando ajudar a Deus, né? Pensando que aquela seita ali era uma seita que não vinha de Deus. E Paulo ele entrava nas casas, eles tiravam os homens, tiravam as mulheres, ele mandava o povo apedrejar, né? Mandava o povo matar mesmo aquele povo. E aí, o que aconteceu? Todo mundo começou a se dispersar. Então, Aqui é aquela parte que eu falei. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. exatamente. Eles só se separaram, né, na verdade. Foram cada um para um lugar, de corpos. Mas, na verdade, eles não estavam dispersos, assim, no sentido de alheios, né? É forte isso aqui, Brasil. Deixados eu esqueci o nome, mas deixados, né? Deixados para trás. Não, eles entenderam que se eles foram dispersos, foi por algum motivo, alguma causa. E agora eles começaram a anunciar por todas as regiões da Judéia e da Samaria. Né? E ali, Filipe, ele entra em Samaria, né? Filipe foi para a cidade de Samaria e ele anunciava ali as multidões. E todas as multidões davam atenção às coisas que Filipe dizia. Olha só, um homem sozinho, isso aqui, gente, é poderoso demais. Um homem Porque sozinho. ouviam e viam os sinais que ele fazia. Exatamente.
E o homem sozinho ganhou Estevão uma também cidade. fazia. Oi? E Estevão também fazia, Estevão também. Estevão também porque ele fez. realizava prodígios e ele tinha sabedoria e ele falava também e as pessoas ouviam. Aí ele morre e Filipe fica no lugar. Daqueles 7 que se levantaram, né? Filipe era um deles. É, que eram os diáconos, né? Aham. E agora, Filipe sozinho, ele conquista uma cidade inteira. Samaria. E Samaria. E aí, os espíritos imundos gritavam. Olha só, os 7, né? Pois os espíritos imundos, eles gritavam em alta voz. Saíam de muito, estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha que poder do Espírito Santo, né? Através da vida de uma pessoa. Quando uma pessoa ela se dedica realmente ao ministério. Não precisa de muita gente, precisa só de um. Precisa de um que entenda. A Cassiana está falando, o povo já andava com a pedra no bolso. Verdade. O Matheus falou, Provavelmente. haja pedra. Verdade. E Ué. a Lisandra falou, hoje não é muito diferente. Tem gente que qualquer coisa já pega a pedra sem nem saber da sua vida. Tem gente que gosta de apedrejar aí, né? Tem gente que gosta de andar de pé, com pedra na mão. E agora Simão, o mágico, né? Esse Simão mágico daquela época lá, daquela cidade, ele praticava artes mágicas, né? E ele era muito conhecido pelo povo. Ele era muito admirado também. E dizia ser também até uma pessoa muito importante, né, da época, porque todo mundo conhecia ele. Era um grande personagem. Era um grande personagem. Era um artista, né, da época. Era um grande artista. E aí, quando ele ficou sabendo, né, que Filipe estava ali, que Filipe pregava o evangelho, deixa eu ver aqui, e todos diziam ser muito importante. E todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus. Olha, tá falando de É Simão a aqui. grande virtude de Deus. Olha como que o povo Como que estava o povo se certo. engana, né? Oi? Como que o povo se engana, né? Não é? E eles estão O cara falando que fazia mágica. mágica. E eles estão falando, este homem é o poder de Deus. Olha que chamado, e ainda Doido. chamaram ele de grande poder. O mágico do grande poder. E davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. E Na aí, minha Bíblia está bem assim, ó. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido. é forte, moço. A ilusão do povo com a mágica. É E ilusão. quantos hoje não estão iludidos com mágica? Muitos artistas aí maquiados. Muitos artistas hoje em dia. O que mudou, Cris, é só a maneira. Mas os artistas são os mesmos. Sabe? A ilusão. Que conseguem arrastar multidões. Sabe? Que conseguem iludir multidões. Né? Mas quando a verdade chega, não tem como. Quando a verdade chega naquele lugar, e aí não tem como. Porém, olha, porém deram crédito a Filipe, que os evangelizavam a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens, tanto mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. A obra daqueles homens foi tão grande que até o Simão se dobrou. Até o mágico. E ele foi batizado. Até o mágico. E foi batizado. E acompanhava Filipe de perto. E observava, extasiado, os sinais e grandes milagres que ele praticava. Por quê? Qual que era o milagre que Simão praticava? Era ilusório. Ele não tinha poder. Ele não tinha poder de curar um cego. Ele tinha ali as suas mágicas, né? A sua cartola ali, que ele tirava uma coisa ou outra, que iludia o povo. E o povo ficava, nossa, esse aí é o grande. Esse é o grande poder de Deus. Oh, Deus do céu. E aí vem Filipe, moço. Um cara simples, pregando o evangelho, que até o próprio Simão agora se dobra. Né? E ali, quando chegaram os apóstolos, na verdade, estavam em Jerusalém e ouviram que o povo de Samaria
Eles estavam recebendo, tinha recebido a palavra de Deus, enviou ali Pedro e João. E chegando ali, eles oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Isso aqui é interessante, pois o É, Espírito ainda não tinha havido descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. casadas, né? Só tinha sido batizado nas águas, né? E aqui eles ainda não tinham sido batizados no Espírito. A galera tá falando aí, terra, forte, tudo isso. É nós, né? Então ali, o que que os discípulos fizeram? E puseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo, né? Então eles receberam, eles estão novamente compartilhando aquilo que eles tinham, né? Como eles falou para aquele homem na Porta Formosa, né? O que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E agora eles estão A liberando ali o importância Espírito da Santo. imposição das mãos Como é poderoso isso, né? E perigoso ao mesmo tempo. também, Porque quando você impõe a mão sobre alguém, você libera aquilo que está em você, né? Você tem essa capacidade de dar aquilo que está dentro de você. né? E como eles eram cheios do Espírito Santo, eles transferiam o Espírito Santo para eles, né? Com certeza. E se uma pessoa ela não é cheia do Espírito, ela é cheia de alguma outra coisa. E não pode. Não pode. Não pode. E aí, quando Simão viu que pelo fato dos apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Aqui estava, Querendo comprar, né? aqui revelou o coração de Simão, porque que ele estava seguindo Filipe agora. Ele queria o poder a todo custo, né? Queria. Queria o poder a todo custo e ofereceu aquilo que ele tinha também, né? E nós podemos perceber o que é graça. Graça não, ninguém compra graça. Né? Ninguém compra. Você pode comprar o melhor Nem livro. vende também. Oi? Nem vende também. Tem muita gente que está aí pegando tantas coisas, tantos atributos, algumas coisas, objetos e tal, e está vendendo E para as vende. pessoas. E, gente, E aqui também Pedro está dizendo, e eu lembrei também de Jesus no templo, né? Que Jesus ele não expulsou somente quem comprava, mas quem vendia também dentro do ele templo, vendia. né? E agora Pedro está dando um alerta também para a gente aqui, ó, porque eles tentaram comprar e Pedro, se ele quisesse, ele vendia, mas Ele vendia, ia fazer igual o mágico, enganar ele, né? me Não, enganou. eu posso te vender, pegar o dinheiro e inventar Exatamente, alguma coisa e já te vendeu. exatamente. E como o mundo é ilusório, né? Aqui a gente vê esse Simão como. E olha só, o nome do cara é Simão. Irmão, Simão, e agora ele está de frente de Simão Pedro, né? O mundo contra aí a igreja, né? O mundo contra os apóstolos, né? Como o mundo, Simão, ele é ilusório, né? Ele traz uma ilusão que as pessoas acreditam. E agora Pedro, ele queria fulminar aquele homem naquela hora, né? Deem também a mim este poder para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E aí Pedro respondeu no 20: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. Eita ferro! Pois ah, Jesus. você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. E quanta gente pensa que, por causa do poder aquisitivo dela, pode comprar a Deus, né? Pode comprar profeta. Você pode comprar até um profeta, mas jamais você vai comprar a profecia. Né? Os dons, o Espírito Santo, você jamais vai ter Jamais. por dinheiro. Por dinheiro, não. Né? Foi o que tentaram fazer com Balaão também, né? Tentaram comprar o profeta, Comprar. até comprar o profeta. Aí Deus não deixa o cara jamais. Oh, mas eu acho engraçada essa história. É muito engraçado. Essa história é fantástica. Eu acho legal demais. Oh, Deus. Josué tem uma musiquinha aqui que ele ouve do profeta Balaão. É muito engraçada a musiquinha. É engraçada a história. Muito. E aí Deus faz com que O cara lutando com a mula, moço.
Deus faz com que a mula, a jumenta, veja o anjo e o profeta, que era para ver, não vê. Não viu. E na hora de profetizar, ele até foi, até recebeu o dinheiro, mas na hora de profetizar, ele não conseguia profetizar a maldição, ele só conseguia profetizar a bênção. Porque Ó, benção. profecia não se compra. Né? Profetas, falsos profetas, você compra por dinheiro, você pode até comprar, mas a profecia verdadeira, jamais. Né? E aí não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-te desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse Talvez. intento, talvez, né? Talvez ele perdoe por esse intento no seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. E aquele homem, ele pede ali para os apóstolos orarem por ele, né? Peço que vocês orem a Deus por mim, para que não se sobrevenha nada que vocês disseram contra mim. E eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. E agora a igreja ela só crescia, né? Mas ela não crescia só em quantidade, ela crescia em Não. qualidade, em poder, em graça, em sinal, em maravilhas. Era conversão genuína, né? Essa aqui é uma conversão genuína. Eu acredito que até esse Simão aqui, ele também, se ele se arrependeu, ele recebeu também do Senhor. Né? Porque Pedro fala para Não ele, fala agora cabe a você, se arrependeu ou não. E agora entra aí verdade. o eunuco. Oh, Jesus, é top demais. Essa passagem também é uma das que eu mais admiro, mais amo. Né? Que o Nossa, anjo do Senhor disse a Filipe, olha só, eles eram conectados o tempo todo, moço. o tempo inteiro ele era muito sensível, Felipe, à voz do Espírito Santo. E, ou seja, ele não era questionador. Só Exatamente. mandava ele ir, ele ia. Não, e quando eu comecei a ler, tipo, aí eu fiz a pergunta, porque eu sou dessas, né? Eu fico, tipo, eu faço sempre pergunta, curiosa. Eu falei, gente, por que eunuco? Aí fui começar a pesquisar, mas aí vamos lá. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantando-se foi. E eis um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Aí eu me questionei, eu falei, por que falou tantas qualidades desse eunuco? Aí eu fui pesquisar sobre eunuco. Aí sim. Aí eu fui pesquisar sobre eunuco. E aí? Deixa eu ver aqui a parte que eu anotei sobre o eunuco. São 4 lições que a gente pode tirar desse eunuco. O eunuco pode nos ensinar muitas coisas. E os eunucos eram homens castrados, que para servir como guardião de mulheres. No caso desse aqui, ele era um guardião dessa rainha, né, de Candace. E tesoureiro também E dela. era um homem de suma importância nas cortes dos reis. Aí olha só quem é que Deus quer resgatar. Um eunuco. Ele tinha uma importância, ele tinha confiança e era de outra cidade. Então, ou seja, depois dele ser resgatado, alcançado, melhor dizendo, o que depois ele não levaria para esse reino dele, moço? Vixe. Gente, ele era muito de confiança, ele guardava os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Aí, quando regressava, que ele se encontra com Filipe. Mas olha só que lindo. E assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia. Ele ouviu, ou seja, o homem estava lendo em voz alta. Exato. Exatamente. Porque ele ouviu o homem lendo. Profetas Isaías e pergunta, entendes tu o que lês? E ele diz, como poderei entender se alguém me não ensinar?
E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aqui eu já vejo a sensibilidade desse eunuco. E ele já estava lendo a palavra. Ele já estava, tipo, como uma preparação do coração. Ele já estava com o coração, assim, aberto para receber. Aham. Gente, é lindo demais. E, ou seja, você já começa a ver aqui que você tem que ler. É ler a palavra. Ele recebeu a palavra, mas ele leu antes. Exatamente. Ele leu antes. Essa parte aí do 30, entendes o que lês? Tem até um livro, que o nome do livro é esse, Entendes o que lês? Que ele retrata, né? Tipo, ele pega os versículos e dentro dos versículos ele mastiga todos os versículos. Né? E fica aí de indicação também para a galera. Entendes o que lê. Continua, Cris. Põe aí para nós. E Filipe, no lugar da escritura, lia este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco ao Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, olha só a palavra que ele estava lendo. Já o quê? Para Filipe falar com propriedade, porque ele viu e andou com Jesus, ele sabe tudo que aconteceu com a ovelha que foi morta. Então, Cara, olha só que lindo. isso é muito lindo e traz também a importância do valor de uma alma. Não é? Gente, ele estava num deserto sozinho, o cara. Sozinho. E lendo a Bíblia sozinho. Sozinho. Mas aí quem lê em voz alta num deserto, Júnior? O cara estava lendo e o outro ouviu. Gente, isso é forte demais. Aí tá aqui, eu anotei as lições do eunuco. A primeira está em Isaías 56. Ó, calma aí que eu vou anotar. Segura aí. Isaías 56. 3, 5, até separei aqui que essa eu quero ler. Que é forte, Brasil. É forte. O propósito do eunuco é específico. Por que especificou tanta qualidade dele ali? Ele era específico. E olha só o que Deus, o próprio Deus, fala sobre os eunucos. É Isaías 56, 3 ao 5. Tá, anota aí, povo, para vocês lerem depois. Ou quem tiver com a Bíblia. Anota. Abre aí para nós. Que eu achei forte demais que Deus fala sobre um eunuco. Aí não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: de todo modo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. O eunuco não era seco, mesmo por ele ser castrado, por conviver com mulheres, mas ele não era seco, ele podia gerar. Olha só que lindo. Que lindo, cara. Eis que sou uma árvore seca. Ele não podia dizer isso, porque ele não era seco. Então vamos lá, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Não é doido. Cris, aqui, ó. Gente, é o próprio Deus falando do homem. Moça, eu chorei nisso aqui, Júnior. Eu falei, meu Deus. Obrigado, moço. Aí eu falei, gente, ó, por que ainda foi alcançar esse cara, um eunuco? Muita gente não dá importância para eunuco. Quem é eunuco? O povo fala, quem é eunuco? Mas aí, olha só, também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno. Cara, eu quase pulei da cadeira quando eu li isso aqui. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará, nunca. Meu Deus do céu. Cara, eu olhei assim, eu falei, Jesus! Aí Deus manda Filipe ir lá para resgatar esse eunuco. Aí eu fiquei pensando, o que será que estava passando na cabeça desse eunuco? Será que ele estava pensando que ele era realmente uma árvore seca? Ou que ele não ia produzir, ele não ia ter filhos mesmo, né? Mas e tudo, ele não tem descendência, porque nesse caso, quando o cara não tem filhos, ele é humilhado. Sim. Quem é que sabe o que estava passando no coração desse eunuco nessa viagem? Ninguém sabe. Moço, é forte demais. Ele era um cara solitário, né, Cris? Solitário. Aí olha o que Deus fala dos eunucos.
Exatamente. Olha só como que o evangelho é tão cabuloso. Por ele ser solitário, ele vivia em solidão, né? Ele vivia em solidão. E agora, Felipe prega o evangelho a ele. Gente, aí vai lá para alcançar esse cara. O Espírito Santo levou Felipe para ir lá, para falar de Jesus para esse cara. E olha só, a segunda lição, ele tem um coração sensível. Que foi o que eu falei, que ele estava já lendo a Bíblia, ele estava aberto, ele já chamou o cara, ele nem conhecia, ele já chama o cara para sentar. Não, entra aí, senta. Senta Vamos aí. aqui para você me explicar. Desculpa, vamos tomar um café. Né? Tipo, não, entra aí, cara, para você me explicar. Ninguém nunca me explicou. Ou seja, o cara já estava até sedento de conhecer, de saber o que ele estava lendo. É forte isso, é lindo demais isso. Cara do E a gente- céu, eu viajei E é tão nessa interessante- passagem. Né? E é tão interessante porque eles sabiam que era em Jerusalém que era o lugar da adoração. Então ele foi adorar e agora estava voltando. E ele só ia. Pois é, e ele primeiro adorou. Então, e agora ele só ia voltar a adorar depois de um tempo, Cris. Depois de um tempo, acho que era anualmente, né? Que eles iam prestar adoração e sacrifício. É, anualmente. Pois é, o cara só ia lá no outro ano. Meu Deus. Gente do céu. Continue. Pois é, aí na humilhação tá, deixa eu ver, no 34. Não, 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. Ele que falou. O cara já falou ele que pediu, não foi Filipe que falou assim, se você crê eu te batizo. Não, o cara pediu, moço. Que coisa linda, cara. Eu falei, Jesus do céu, o cara pediu, o que me impede de você me batizar? O cara entendeu, moço. O cara creu, entendeu. Então, ou seja, ele já estava com o coração sensível. Aí a terceira lição, as atitudes de bênçãos também, que um eunuco tem. Essa daí está em Jeremias 38. Não. Eu vou pegar também, 38, do 7 ao 10. Vou ler rapidão. Mas anota aí, povo, para vocês lerem depois. Estou anotando, já anotei. As atitudes de bênçãos que um eunuco possuía. Aliás, perdão, errei a passagem, desculpa. As atitudes de bênção é em Esther 2, 8 e 9. Esther. Essa aí eu não vou ler, não, mas é quando o Esther foi lá para se preparar para poder se apresentar ao rei. Tinha o eunuco da casa que ele preparou e ele abençoou Esther. Ele deu as melhores joias, melhores roupas. Então, assim, ele abençoou Esther. Então, essas são as atitudes de um eunuco também. Ele serve para abençoar. Agora, a que eu quero ler, que é forte, que é a lição de intercessão pelos necessitados. Olha que tremendo que é um eunuco. Intercessão pelos necessitados. Aí, olha só quem Deus alcançou, moço. Aí, essa é em Jeremias, 38, 7 ao 10. Aí esse é o Jeremias, então. Da atitude de intercessão. Né? As de bênçãos, não. Intercessão pelos necessitados. Manda pra lá. É quando Jeremias foi lançado no calabouço. Aí o 7, ouviu, pois, Ebed-Meleque, que era o nome do eunuco, o etíope, e olha só, etíope, era o mesmo que foi do deserto, ele também era etíope. Sim. Eu falei que semelhança, né? Aí um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Meu Deus. Ele intercedeu por Jeremias. Jeremias ia morrer lá.
Ia morrer porque não tinha pão. E o cara foi lá interceder. E ele era etíope também, igual esse outro. Eu falei, uai, Jesus, as semelhanças. Deus do céu, que coisa É linda. tremendo demais. Aí, em uma época onde não se gera filhos, era um sinal de maldição. E o Espírito Santo envia Filipe para alcançar um eunuco. Mostrar que um eunuco não é uma árvore seca que não dá fruto. Aí o eunuco foi alcançado, foi batizado e cheio do Espírito Santo. Ele tudo certo. Exatamente. E ele mandou parar a carruagem. Para, 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 para. O João Kleber apareceu na hora. Para, 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 para. Aí disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele E disse, mandou parar o carro. ele disse, ele disse. Ele disse, não foi Filipe que falou. E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Cara, isso aqui eu fiquei, gente, falei, não é possível não. E o eunuco não viu mais. E jubiloso continuou o seu caminho. Cheio de alegria. Cheio. Cheio de alegria. E cheio do Espírito Santo. Batizado. E agora esse homem, ele é um missionário. Pois é, aí ele volta, ele regressa. Mas aí o que ele levou? Levou o Espírito Santo, levou a salvação, porque ele creu, foi batizado. E acha que ele chegando naquela cidade, ele não ia falar do que aconteceu com ele? Ux. Agora ele não só fala daquilo que ele entende, mas daquilo Porque que ele viu, porque ele experimentou. que ele teve a experiência dele. Exatamente. E foi forte demais isso aqui. Exatamente. Sério. E muita gente, Cris, nesse propósito, muita gente nesse propósito aqui, começou. A gente tem até uns testemunhos, né? De pessoas que não conheciam. Tipo assim, liam a Bíblia, mas não entendiam. Né? Porque às vezes faltava alguém para orientar, né? Às vezes faltava alguém para incentivar, para perceber os detalhes. Ó, percebe esse detalhe aqui, vê se você encontra alguma coisa. Ó, não sei o quê, não sei o quê. E muita gente, dentro do nosso propósito que nós estamos fazendo aqui, tem muita gente que já começou a abrir a mente, abrir o leque, né, dentro do seu coração, porque agora a pessoa ela não lê mais por ler. Ela agora entende o que lê. É diferente quando você lê somente. Ah, eu estou lendo aqui, vou ler a Bíblia. Não, a Bíblia Nossa, vai... e quando você começa a entender, você começa a se apaixonar pela história e você quer continuar. E eu falei, moço, que negócio desse, sabe? Aí você começa, aí vai no outro capítulo e fica, gente, é muito viajante. Muito. Você viaja sem sair de casa. Né? Eu viajei nessa passagem aqui. Né? E as letras, elas começam a saltar, né? Salta. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei assim a chorar, imaginando mesmo quando o Espírito Santo fala para Filipe para ele ir. E ele simplesmente, ele só foi. Só foi. Né? E olha só o propósito. O propósito de Filipe foi estabelecido e foi cumprido. E o Espírito Santo depois pegou ele, tirou. Isso aqui eu achei poderoso demais. Eu falei, meu Deus, mas o cara arrebatado, assim, foi de um lugar para outro. Foi de um lugar para o outro. E falou, e Filipe se achou em Azoto. Ele estava numa cidade, depois ele foi transportado para outra. Exatamente. Muito semelhante também com o que aconteceu com Elias, que foi arrebatado, né? Gente do céu. Vamos em 2 Reis 2. Vamos ver o que fala em 2 Reis 2. Calma aí. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Opa, calma aí que eu estou no primeiro. 2 Reis. Também estava no primeiro. 2, 11. Enquanto ia caminhando e falando, eis que um fogo de Deus, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu a um redemoinho, num redemoinho, né? Então ele foi arrebatado aqui também, né? E assim também
Filipe foi arrebatado de um lugar para o outro. Opa, você vai cair. É, mas Arrebatado. assim, ele ser arrebatado, o que mais me intrigou, tipo, Elias foi arrebatado, foi levado aos céus. Levado. Aí o que Mas mais me Filipe para outra intrigou cidade. aqui foi que Felipe, o Espírito Santo, tipo, tirou ele de uma cidade para outra. Para outra. Eu falei, tipo, teletransporte, tirou de uma cidade para outra. Eu falei, gente, mas não é assim intrigante isso? Intrigante. É Vai isso. pra pessoa estar num lugar e de repente ela aparece em outra. Imagina Filipe, moço, que doideira que passou na cabeça dele. Isso não dá um parafuso na cabeça de alguém? Dá. Uxe, se não dá. Eu falei, ai, moço, eu tava num lugar, tô lá falando com o eunuco, de repente agora eu tô aqui em outra cidade. E ele foi para a cidade de Azoto, né? O versículo 40 aí fala aonde é que ele foi. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha, e o cara não parou, moço. O Parou não, em problema, cada cidade que ele ia, ele saía pregando. exatamente, o problema nosso é que a gente faz o milagre, recebe o milagre e a gente para, né? A Tem gente comentário aí do povo? tem não. Deixa eu ver se tem alguém. O povo tá dormindo aí. É igual a Cassiano, tá É, dormindo aí. Né? E aqui você vê que Felipe, ele podia ter, ele já tinha uma bagagem já para sair falando pro povo, né? Ah, eu vi o eunuco, eu fui arrebatado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E talvez poderia até fazer um cartaz com o nome dele, né? Felipe, e é o cara que foi engraçado, arrebatado pelo Espírito Santo. tipo assim, o que eu acho engraçado é porque Felipe, nos outros evangelhos que tem a trajetória de Jesus e dos outros discípulos e tal, o Felipe era meio que coadjuvante, né? Não aparece muito. Não aparece. Ele só aparece como missionário, né, para Natanael. Felipe chama Que foi o Natanael. que apresentou, né, para Jesus e tal, chamou ele para ir. Mas assim, ele não é tão visto igual, por exemplo, Pedro, igual, né, os outros, igual João também, que se fala muito e tal. Ele não é tão visto. Mas olha só o que o cara fez, moço. Isso aqui são obras, Missionário mesmo. são obras poderosas, né? E agora Ele saiu daquele meio que anonimato e olha só o que ele fez. coisas Ele se rendeu poderosas. mesmo ao Espírito Santo. Gente, é muito, muito lindo essa passagem, Felipe. Essa trajetória, né, Felipe? Muito. E a gente vai ver que os apóstolos, né, os discípulos de Jesus, eles são semelhantes a nós, né? Eles pa- passam pelas mesmas coisas, passaram até por perseguições piores que nós, mas isso aqui não fez com que eles parassem, né? Felipe, depois disso aqui, ele não parou. Ele foi para outra cidade, ele continuou, né? Enquanto ele Continua. tinha vida, enquanto ele tinha estrutura, força, ele não parava, né? E ele saiu de Azoto, né? E agora ele vai até Cesareia. Onde ele passou, ele falou de Jesus. Ele não E com desperdiçou poder, nenhum. e com poder, com autoridade, né? E é isso que nós temos que fazer, né? Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer tipo de lugar que você for, cara, que você seja um missionário onde você for, né? É aquilo do propósito. Deus sempre tem os seus propósitos estabelecidos, né? E o homem ele tem que fazer aquilo que Deus mandou, né? É, Porque o que Deus mandou para Filipe, para Estevão, para Pedro, para Tiago, para João, para todos os apóstolos e discípulos que a gente vê, não foi perseguição que parou, não foi o medo da morte, não foi nada disso. Que aqueles caras tinham a convicção de quem estava com eles, né? E hoje, se a gente, eu já vi muito isso dentro das igrejas, né? Que o pastor pergunta assim: ah, quem tem certeza da salvação, levanta a mão. E muita gente nem sem sequer dúvida. sabe, nem sequer sabe, ou então tem uma dúvida terrível, né? Se tem a salvação ou não, né? Isso é muito perigoso. E esses caras aqui, eles sabiam que o Espírito Santo, o tempo todo, estavam do lado dele ali. E eles eram cheios o tempo todo do Espírito também. É. Aí não deixando de lembrar, né, que nessas passagens aqui, o Espírito Santo, que ele é o maior incentivador do missionário, né, das missões.
E tanto ele trabalhou enviando Filipe, como ele trabalhou convencendo o eunuco. Verdade. Ele trabalhou no eunuco e trabalhou em Filipe. Então, ele estava o tempo todo trabalhando. Verdade. O Não tempo tá inteiro trabalhando. Ele que convenceu, na verdade, o eunuco, porque a gente vê que todas as vezes é ele que fala, ele que diz, eu creio que é Jesus, eu quero batizar, e, sabe, ele mesmo proclamou, ele leu a palavra em voz alta. Não era o próprio Espírito que já estava trabalhando nesse homem? com certeza. E é o mesmo Espírito que está trabalhando também em Saulo, né? É o mesmo. Né? E a O gente pode mesmo. ver. Aquele versículo agora cabe muito bem a nós aqui, cabe muito bem ao contexto que nós estamos. Um só Deus, um só batismo, um só Senhor, um só Espírito. Só. O mesmo que opera aqui dentro da minha casa é o mesmo que opera aí na sua, na da Ju, da Rô, do Gabriel, da galera que está assistindo, né? De quem vai assistir ainda. É o mesmo, Gente, é muito top. sabe? É o mesmo. E a gente tem que andar sempre em propósito e em união, né? Para saber o que Deus quer, né? O que o Espírito quer. Porque o anjo do Senhor chegou até ele e fala, vai para tal lugar. E ele falou, vamos, né? É Vai. igual Abraão também. Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela. E ele falou o quê? Bora, né? Vamos. Vamos lá, vamos nessa, vamos ver o que tem. Né? Ele não esperou uma confirmação. Deixa descer uma bola de fogo do céu para confirmar aqui que se eu vou ou não. E é só ir. O mistério é esse, é só ir. É só você fazer, cara. Não tem uma receita melhor do que essa. Né? Porque tem muita E é o gente que. Espírito Santo, né, que orienta os missionários para quais regiões eles vão, as Exatamente. prioridades. Gente, é muito lindo assim, o agir do Espírito Santo aqui que fala em Atos. Exatamente. Né? E O aqui papel dele. a gente vai ver a forma, a multiforme graça, né? Do Espírito Santo, a multiforme graça, a multiforme a multiforme direcionamento que ele tem, né? Com um ele arrebata, com o outro ele batiza, com o outro ele desce como fogo, com o outro ele vem como um terremoto, sabe? O total controle do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos também tem que ser o total controle na nossa vida, né? Na nossa existência. Ele é o guia e o orientador da obra missionária. Verdade, verdade. Pois é, então a gente está aí partindo para o fim, né? Se, Né? se a galera gostou aí, se alguém gostou, compartilha aí com a gente. Depois compartilha aí no seu Insta. Eu vou subir também para o YouTube, né? Se quiserem Porque compartilhar depois. é quem apareceu de novo. E aí, Dom? Oi. Pois é, Cris, você quer deixar aí um recado final? Só para a gente pedir mais sensibilidade, né, ao Espírito Santo, a gente ouvir mais sem questionar, e a gente saber que nada é perdido, igual aquele eunuco, talvez ele, sei lá, não sei o sentimento dele, para que o Espírito Santo mandasse Filipe ir ao encontro dele no deserto. Mas, assim, eu creio que era necessário mesmo esse encontro. Talvez ele estivesse mesmo pensando mesmo que ele seria uma árvore seca que não daria fruto, que ele serve só para trabalhar, que era só para cuidar das coisas dos outros, porque eunuco não tem família, não tem casa, não tem nada. Então, assim, talvez muitos de nós estamos nos sentindo como eunucos, mesmo sem sermos castrados, mas assim, espiritualmente falando, eu não sirvo para nada, eu não gero nada, eu não consigo nada, eu não tenho família, eu não consigo me firmar em Cristo, não consigo fazer nada na igreja, sei lá, alguém esteja com um pensamento ou um sentimento assim. Mas o Espírito Santo que resgate, sabe, isso dentro de você, porque nem o eunuco, ele não era árvore seca. Nenhum de nós é árvore seca. A gente nasceu para dar fruto, para gerar, sabe? Espiritualmente falando, a gente gera. Então, assim, eu acho uma lição muito forte dessa palavra, que a gente possa guardar mesmo isso no nosso coração, sabe?
e que a gente deve mesmo se obedecer aos comandos do Espírito Santo e de Deus para a gente poder alcançar pessoas, para a gente fazer a obra e a gente não colocar empecilhos, né? Ah, é porque eu sou velho, ah, é porque eu já passei dos 40, né, minha gente? Mas assim, eu sinto que parece que eu estou começando agora. Ô, Glória, Tá? graças a Deus. Sério, é assim que eu estou sentindo, sabe? Parece que eu estou começando agora e eu vejo quanto tempo eu perdi, Júnior. Eu me afastei do evangelho e tudo e fiquei 10 anos fora da presença de Deus. Olha só, se eu tivesse ficado esses 10 anos, onde eu não estaria? O quanto que eu não teria aprendido, sabe? Então, assim, vale a pena. Vale a pena. E vale a pena esse estudo que a gente está fazendo, vale a pena, sabe? A recompensa vai vir no céu, galardão. Vale a pena. Vale muito, muito, muito. E eu estou, assim, apaixonada pela Bíblia. Graças a Deus. Não tem um dia só que eu não leia, Júnior, não tem. Ou quando eu não estou lendo, aí eu estou assistindo pregação, ou eu pego um livro, alguma coisa, eu não paro mais de ler. Não paro mais de ler. Nossa, é bom demais, moço. Eu já estava aqui hoje falando para o Tenente, falei, eu quero esse livro, eu quero outro, pode me dar esse livro. Eu nem terminei um, moço, já estou pedindo outro. Moço, tem tanto livro na minha estante ali que a Dani fala assim, não, moço, pega esses livros que você tem aí, que você não leu ainda, dá para alguém. Eu falei, que nada, doido, vou dar meus livros para ninguém. Não, uma hora você vai pesquisar, você precisa de algo que está lá. Sim. Também dou não. Dou não. Eu nem empresto também não. Olhe lá se emprestar para alguém. Eu prefiro dar um novo. Toma um novo aí. Porque esse negócio de emprestar livro, já fiquei muito sem livro por causa desse negócio de emprestar aí. Eu também já emprestei, não me devolveram, não sei nem onde anda mais, enfim. Então, já falei também, já coloquei no meu coração, não empresto mais não. Eu dou livro agora, eu não empresto não. Ó, a galera tá falando aí, ó. Hashtag Cris na live amanhã, hein, Cris? Ei! Oh, meu Deus! Não vi não, uai. Quem tá falando? Tá subindo aí, ó. A Ju falou, Tá oi, Dom. pra mim, não. Tá Agora apareceu. Tá falando com o Dom aí. Oi, Dom. Oi, Dom, fala com o povo, meu amor. A tia Ju tá falando com você aí, meu bem. Ó, tia Ju, mandou um oi pra você, tia Ju, sua linda. Aí, Cassiano. Se quiser, amanhã eu tô aí. Quem? Cris na live amanhã, uai. Oxi. Ô, moço, esse nome aqui é top. Eu tenho um estudo top desse aqui, o chamado de Paulo. Vamos embora. Fechou. Amanhã é nós. Só que aí a live vai demorar, minha gente. Pois é, o povo pede e tem que ter paciência. Não, tem que ter paciência, ficar aí com nós até o final. Mas, assim, o chamado de Paulo, meu Deus, é top. Ela tava aqui. E só quebrando um paradigma gospel aqui, é que Paulo não caiu do cavalo, tá, gente? Não tinha cavalo na época, não. Né? Quando eu vejo um pregador falando que Paulo caiu do cavalo, pelo amor de Deus. Ô, tu viu isso? Há um monte de gente falando aí que Paulo caiu do cavalo indo para Damasco. Oi, lindo! Olha lá, Dom, que coisa mais linda, meu Deus. Até que eu tô aqui agora. Cris, o pessoal tem a mania de tirar print aí no final. Dá um sorrisão aí pra gente sair bonito na. Olha lá, Dom, pra nós sair na live. Vai sair na live. Deixa Cadê eu chamar ele então? aqui. Cadê o Theo? Chama o Theo aí. Nós, Ai! O passageiro tá te chamando aqui. já apareceu aqui pra dar um tchau pra galera. E eu já vou daqui. Arrumar os cabelos, né, Dai? Nossa, acabei. Manda o Theo pentear o cabelo lá. Eu saio Penteia o cabelo aí, amor. print. Já tem mais cabelo do que eu, moço. Desde quando nasceu, né, gente? Desde que ele nasceu. Olha lá pro Ele tá portão. gordinho, hein, bicho? Tá dando o que pra esse fermento, é? A foto aí. Coitadinho. Pronto. Família linda. Aê. Deus abençoe vocês. E Josué, meu amor, faz post pro print. Tchau, Josué. Coisa linda. É isso aí, então. Amanhã nós estamos juntos, hein, Cris? Esse fofinho aí. Gostei da live. Quer dizer, todos eu gosto, né? Mas essa foi especial pra mim. Pastor Júnior, mas Peraí, Dom. É o que, Dai? A Cris em todo o livro de Atos, todo dia.
Cris Meu em Atos. Deus! Cris em Atos, velho. Cris em Atos. Vai, Pastor Vai, Júnior, Dai! Crise em Atos não, gata. Pastor Júnior, coloca ela, por favor, coloca ela. Olha a torcida aí. Coloca aí. Ah, mas falar de Paulo eu gosto, eu queria. Coloca Queria Paulo, não, quero. coloca Paulo, coloca O Paulo. Juliano falou que o teu tá descabelado. Coloca Paulo, pelo amor de Olha, o Deus. Theo tá descabelado, a Ju falou. É mesmo, arruma os cabelos aí. Arruma os fios aí. Dá Ô, gente, esse povo não larga essa careca do Tenório, né? Não larga porque ele é careca e cabeçudo ainda. Ô, respeita, moço. Gente, boa noite pra vocês, tá? Obrigado aí. Meu povo, Pai do Senhor. Boa noite, Pastor Obrigada Júnior. pela Pai. oportunidade. Deus Boa noite, abençoe. povo. Boa E é noite. nóis. É Boa nóis, noite, hein? povo. É nóis. Boa noite, Cheiro. povo. Até o final, até depois do fim. Né? É nóis.